Olá, olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas, que honra, que prazer enorme estar aqui com vocês, que prazer enorme poder compartilhar de tudo aquilo que nós aprendemos, compartilhar de tudo aquilo que nós sabemos, compartilhar das amizades, dos amigos verdadeiros, dos amigos que nos trazem esta completude no aspecto de poder desenvolver esse trabalho de levar conhecimento, de transmitir, compartilhar aquilo que se sabe, e é isso que nós temos feito, né? Quando nós convidamos essas assumidades, essas excelências em cada uma das áreas, para que possa trazer para todos nós esta grande contribuição sobre os aspectos que talvez no cotidiano não consigamos observar, não consigamos perceber. E hoje, em especial, como eu havia anunciado, nós vamos ter uma aula muito bacana, uma aula intensa, uma aula extremamente construtiva, uma aula de grandes aprendizados. Uma aula que nós vamos ter com a doutora Marta Tornavoy. A doutora Marta, ela escreveu esse livro, O Poder Harmonizador dos Chakras. E esse livro ele traz a todos nós uma compreensão de tudo aquilo que de fato nós somos, um ser trino, corpo, alma e espírito. E nós nos movemos aqui na Terra diante de fluxos de energias, diante daquilo que nós consumimos para nutrir as nossas células, que é uma forma de energia. E quando a doutora nos ensinar aqui, falar sobre o poder harmonizador dos chakras, é nessa esfera ainda muito mais profunda, uma esfera onde todos nós vamos ter esta condição de aprendermos como poder fazer a própria harmonização, aprender no cotidiano da sua vida, diante das suas expectativas, diante das suas possibilidades. Então eu vou ler para vocês aqui um poema, uma fala que ela transcreve no livro, e eu achei muito lindo desde a primeira vez que eu vi. É da Dona Thompson. Então o que diz nesta fala, né? Sou tear de luz, nascido da luz, na luz. Você volta para conhecer a si mesmo como luz. Você nasce de uma ordem precisa, um equilíbrio dedicado, uma harmonia eterna do fluxo do rio, a crista da maré. Nascido da mãe das mães, a Matrix, que nutre e sustenta, segura e protege. Você é a expressão requintada de ordem, equilíbrio, harmonia e fluxo. A perfeição de toda a criação é sua. Você é tecido na cintilante fábrica da noite estrelada. Na verdade, no verde da terra, do azul da água, do ouro do sol, da prata da lua, uma tecelagem de luz e escuridão, pele e osso, coração e alma. Uma vibração infinita, uma mandala com giro de um braço. A luz é o tear, o amor é o fio. Você é tecido com amor, com cuidado e atenção, além do imaginar. Seu tear de luz que se torna o corpo. Sabe o que é esse corpo? Olhe no espelho de si mesmo. O amor que você deseja, a verdade que você procura, você irá encontrá-los no sussurro de sua respiração, no ritmo do seu coração, no fluxo do sangue, na dança de suas células. Veja o seu eu como é a reflexão pura, intrincada da ordem cósmica e ame a si mesmo com todo o seu coração. É lindo, né? E eu quero pedir a você que está nos acompanhando nesse momento, que compartilhe, convide os seus amigos, traga mais pessoas para aprender sobre esse tema interessantíssimo, esse tema maravilhoso
Boa noite, Silvio, Simone, Brenda. Boa noite a todos vocês que estão chegando. A dona Marilene, mais pessoas, o Juninho. Que maravilha que vocês estão aqui. A Juliana Ricordi. É uma bênção ter todos vocês aqui nesse momento. A Celiane Pinetti, a Rose, a Sade. Que maravilha. A nossa gratidão. A gratidão por estarmos nesse momento. Hoje é dia 1º de junho. Esse dia é muito significativo, ele é um marco, pois nós entramos no 6º mês para fechar o semestre desse ano, esse semestre com todos os desafios, e é por isso que nós decidimos, nesse mês de junho, trazer muitas lives para vocês, que todas essas lives elas têm uma contribuição para o nosso desenvolvimento. E é esta a razão pela qual nós tanto queremos contribuir para que torne o mundo um lugar cada vez melhor. Então eu vou convidar agora a cada um de vocês também que passem, né, este convite. Vai lá no aviãozinho, no Instagram, vai lá no Facebook, nós estamos fazendo de uma forma simultânea e convide mais pessoas. Nós vamos convidar agora vamos trazer a nossa convidada, a doutora Marta Tornavoy. Já estamos vendo aqui, a Cláudia já está fazendo toda esta formatação aqui, né, Cláudia, para a gente já começar a falar sobre esse aspecto da nossa vida. Você já ouviu alguma vez falar sobre chakras? Você já tinha ouvido? Você talvez não compreenda sobre o quanto é importante nós conhecermos, né, sobre esses vórtices de energia. E a doutora Marta, ela é uma especialista nessa área, ela é uma médica e ela é especialista nessa área, pois ela trata os seus pacientes também de uma forma diferenciada. Então, quando nós a convidamos, nós tínhamos realmente esta vontade de trazer para cada um de vocês uma profissional do mais alto gabarito que compreendesse sobre esse tema e trouxesse todas essas bases de todas as pesquisas, de todo o trabalho que ela fez durante a vida dela como médica e também como uma estudante dos grandes mistérios, buscando o conhecimento para trazer para nós de uma forma assim bastante única, de uma forma bem interessante. Então nós já estamos aqui buscando, né, o convite à doutora Marta, só mais um minutinho, e eu quero convidar você a se observar. Observe na sua vida todas as vezes que você talvez passe por algumas situações como um frio no estômago. Você já sentiu isso? Que diante de algumas emoções ou diante de algumas notícias, você tem sensações ruins e essas sensações elas atingem justamente o estômago. Algumas pessoas às vezes começam inclusive a ter alguns desarranjos, né? Então tudo isso está trabalhando numa desarmonização. E essa desarmonização a doutora vai nos ensinar uma desarmonização e está descompensando o nosso chakra, o plexo solar. Esse chakra fica na altura do estômago e quando nós sentimos aquele frio, aquelas sensações ruins diante de notícias, diante de comentário, é porque está assim mexendo nesse complexo energético. Então nós temos que cuidar de tudo aquilo que nos acontece. Nós temos que cuidar daquelas questões que chegam até nós como de uma forma invisível. Então esse é o convite para você ficar bem atenta, começar bem atento, e nós vamos falar sobre essa harmonização. Por que se fala harmonização? Porque aquilo que está desarmonizado nos traz prejuízos, aquilo que está desarmonizado traz algumas questões que nós não conseguimos observar. Então nós temos que harmonizar, nós temos que promover para nós esta situação de uma vida melhor. E como é que eu vivo melhor?
Eu só posso viver melhor enquanto eu estiver totalmente harmonizado, quando eu estiver em plena consciência, quando os meus centros de energia também estiverem nesse equilíbrio harmônico, nesse equilíbrio perfeito. E clinicamente nós trabalhamos sempre com esta avaliação. É uma avaliação de um biocampo, né? Então todos os consulentes, todos os pacientes, todos os clientes que chegam na clínica, eu sempre faço, né, visualmente e também com os equipamentos de radiestesia, a mensuração dos campos energéticos. E estes campos energéticos desalinhados, eles já trazem em si uma percepção de uma resposta que a gente está buscando nesse biocampo desta pessoa que está passando por alguma situação. Então, o harmonizar os chakras, muitas vezes, é um exercício de conexão. Cada chakra ele tem uma conexão com uma cor, cada chakra tem uma conexão com uma glândula e cada glândula também tem uma conexão com todos os tecidos, com toda a produção dos neurotransmissores. Então nós somos, de certa forma, bastante complexos na nossa natureza, onde o nosso corpo físico se submete a essas tensões energéticas de todas as ordens, sejam de ordens externas, sejam de ordens psicoemocionais, e tudo isso nos move, tudo isso mexe bastante com o nosso sentido de percepção. Então a Cláudia está vendo aqui o que está acontecendo, Cláudia? Vamos lá. Só mais um minutinho. Então o que é a percepção? A percepção de si mesmo, como eu disse aqui neste breve, né, relato, quando a doutora ela escreve da Thomas Watson, né, o que é um tear? Nós de fato somos como um tear de luz. E o que é esse tear de luz? Esse tear de luz é onde nós somos tecido nesse campo quântico dessa inteligência infinita, desta situação que nós vamos viver. Então, assim, só um minutinho, deixa eu ver. Olá, a Jess Vilas Boas, ela está dizendo que a doutora teve um probleminha na internet da casa dela, mas já está dando um jeito aqui. Que ótimo! Enquanto isso, eu vou conversando, vou comentando com vocês aqui, porque clinicamente eu recebo todos os pacientes, a doutora vai trazer toda a sua experiência também, das pessoas que chegam totalmente desarmonizadas. E como terapeutas, nós temos esta percepção, nós temos os estudos, nos aprofundamos nessas percepções de biocampo. E o que é esse biocampo? Esse biocampo é esse fluxo de energia que nós trazemos, que nós emanamos, que nós nem sequer percebemos. E é muito simples, muitas vezes, você perceber esse seu campo. Basta você, muitas vezes, tocar. Quando as mães, né, fazem com a criança, vai aproximando a sua mão perto da testa, porque existe uma emanação de energia, existe uma emanação de uma força que nós emanamos, e isso pode ser invisível, mas é perceptível. E perceptível através do processo terapêutico, também é perceptível através da dedicação com que nós buscamos compreender. Então, quando nós falamos do poder harmonizador dos chakras, ela traz assim, os chakras, eles estão conectados às notas musicais, eles estão conectados à cromoterapia, eles estão conectados a glândulas, eles estão sim conectados a todos os nossos tecidos, e cada um dos chakras tem uma correspondência muito incrível. Então, quando nós olhamos para os chakras, né, nós podemos observar. E agora acredito que deu certinho aqui, a doutora Marta já está acessando. Olá, doutora Marta. Nossa gratidão a você, muito Geraldo, obrigado. quero que
você me perguntar, eu estou aqui me batendo com a internet. Ah, Nossa, aqui, ó, graças a eu Deus. tenho aqui a minha auxiliar que entende de tudo, doutora Marta. Oi, doutora, tudo bem? Olá, Essa pessoal, é a tudo minha bem? Tudo companheira. bem? Como é que tá? Eu não tenho você, a Tudo minha sua jóia. câmera aqui, então quando eu me enrolo na internet, eu falei, meu Deus do céu, eu falei para ela, ligou para você, Jéssica? Ela mandou Sim, sim, mensagem. sim. Ai, Mas assim, gratidão, cheguei. de todo o coração não é necessário pedir perdão, nós sabemos que eventualmente, né, sempre temos alguns contratempos, né? E eu fui Verdade. aproveitando aqui, tomei a liberdade de fazer mais profundamente a sua apresentação. Falei aqui desse poema lindo, né, que eu vejo ele como um poema que nós fomos esse tear de luz, né? Então, Sim. eu fui trazendo essas abordagens para que a nossa audiência possa ir compreendendo um pouquinho mais. Trouxe também um pouquinho da minha experiência terapêutica, que nós trabalhamos com fluxo de energia, com biocampo, radiestesia e outras coisas mais, né? Então, assim, nós somos imensamente gratos a você, doutora Marta, né, de poder compartilhar, trazer essa luz dessa compreensão a todos os nossos convidados, né, nesse dia, isso ficará posteriori também, e muita gente vai ver. E quando eu fiz o anúncio falando sobre o poder harmonizador dos chakras, já conecta realmente lá da clínica, né? Que É isso mesmo. esses são os meus queridinhos também, né? Que a todas as pessoas que chegam, eu já tenho essa observação clínica também do biocampo, e eu já começo a trabalhar e falar um pouquinho mais sobre esse fluxo de energia. Então, doutora, nossa gratidão imensa, tá? Pelo seu esforço aí também de ajustar na sua agenda, pelo seu esforço agora de fazer tudo isso funcionar. E eu passo a palavra e peço a bênção aí, a luz de todas as suas falas e todos os seus ensinamentos e que contribua com cada um de nós deste processo de evolução. Porque poucas pessoas sabem o que é esse fluxo de energia dos chakras, né? É isso E você mesmo, é Geraldo. especialista, né? Antes de mais nada, eu quero te agradecer muito pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você, Uhum. um terapeuta tão especial, tão sensível, né? Eu digo que os frequenciais e a observação, o entendimento dos chakras não é para todo mundo. Tem que ter uma sensibilidade, né? Tem que ter um Uhum. entendimento. E você com certeza tem. Então, estou muito feliz de estar aqui, de ter conseguido. Meu Deus, eu sou uma ignorante nessa coisa aqui. Então, quando a coisa não pega, eu não sei o que fazer. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aham. E eu quero dizer para você que, assim, uma das melhores coisas que um terapeuta e um tratador pode fazer é equilibrar os chakras do seu cliente, do seu paciente, Sim, né? Porque os centros de energia, chakra é uma palavra muito mal utilizada, né, Geraldo? Ela é muito sim. desgastada. O pessoal acha que chakra é uma palavra que tem a ver com misticismo, e não tem nada a Uhum. ver. Chakra é uma palavra em sânscrito que quer dizer disco, roda, é simplesmente um espaço de energia, um Uhum. local de energia em que o Criador, na sua imensa sabedoria, coincidiu esses centros de energia exatamente com as glândulas mais importantes do nosso corpo. A Sim. pineal, a hipófise, a tireoide, timo, baço pâncreas, suprarrenais, né, os intestinos, os ovários, os testículos. Então, quando a gente tem um ponto de energia ali, essa glândula, primeiro, né, antes de mais nada, todas essas glândulas, elas são fortalecidas, elas são alimentadas energeticamente. E isso faz o nosso eixo neuroimuno-psicoendócrino Uhum. funcionar bem. Por isso, você está Sim, coberto de razão quando você diz que é tão importante que eles são seus queridinhos, os harmonizadores aí, sim, né, na sim. sua clínica. Porque é como se você preparasse o terreno, né, Geraldo? Tudo que Exato, você exato. vai plantar num terreno que está bem equalizado, nasce melhor, não é?
E experiências assim, desde quando nós utilizamos, já temos aí 3 anos praticamente, 2 anos e meio. É impressionante quando eu recebo o cliente, o consulente, e logo eu começo, né, a ministrar o harmonizador um e aquela conversa na amnésia vai desenrolando, e passa algum tempo, aí eu já vou para a prática terapêutica adequada junto com ele, e depois eu novamente, antes de ir embora, eu ministro ali o harmonizador 2 e daí ele diz, nossa, essa água, esse docinho aí é tão gostoso, né? O que que fez mudar em mim, né? Aí é onde eu começo a explicar sobre todo o equilíbrio, né? E assim as pessoas muitas vezes chegam e falam assim, olha, eu quero aqueles floraizinhos lá antes da gente começar. Então é bem incrível, interessante toda essa preparação, toda essa harmonia que já traz para o campo da pessoa, né? Sim. E os chakras é muito interessante porque, assim, eles são o código que nos alinham ao biocampo, né? Nós Sim. somos como um campo eletromagnético que é alimentado por um campo maior. A gente Uhum. sente isso, né? Até, por exemplo, a gente tem que dormir, quando a gente dorme, a gente se recarrega. É, e a ciência não sabe por que, que a gente dorme, então é como se a gente plugasse em alguma, né, em alguma Uhum. instância, nesse manancial de energia maior. E os chakras, então os estudos mostram que é como se fosse um plugue de 7 pinos, né? Então, se Uhum. eles estão bem conectados, se eles estão bem alinhados, a gente entra para a festa da vida, que a gente brinca, né? A gente começa a viver de uma maneira mais amorosa, atrair sincronicidades que vão nos ajudar, afastar coisas da nossa vida que vão nos atrapalhar. É muito interessante porque eu recebo às vezes assim, mas quando eu comecei a tomar o harmonizador, de repente algumas coisas acabaram na minha vida. E aí, depois de um tempo, a pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, tinha que ter acabado mesmo. Era isso que precisava dar um limpa na minha vida. Sim, sim. E, e as pessoas começam a dizer mais o que elas sentem, né? Colocar mais limites, assim, olha, eu não gosto disso. Então, às vezes, a família que não gosta tanto, né, Geraldo? É, é verdade. Mas um ser livre na sua consciência, na sua compreensão, ele faz o que realmente é a pretensão de cada pessoa, né? Quando eu sou livre na minha consciência, quando eu tenho as resolutividades, eu mudo o mundo que está à minha volta. E esse mundo muitas vezes não estava preparado para receber essa mudança desse ser que se entrega, que busca, que se permite, né? Então é como você diz, às vezes a família fala, ué, parece que tem alguma coisa diferente. Aí sim, é um ser que está evoluído, é um ser que está equilibrado. E às vezes, por exemplo, era uma pessoa que sempre dizia sim, sempre concordava com tudo, mas ela ia Uhum, engolindo, né? Que a gente fala, engolindo sapos, né? Dizia sim para os uhum, outros e não para a própria essência. E quando os chakras se harmonizam, a pessoa usa os harmonizadores, ela começa a entender que ela tem direito também a se expressar, a se colocar, e ela começa a falar. Né? Então, aquela pessoa que sempre recebia um sim, começa a receber um olha, agora não. E é, estranho. Mas eu acho muito interessante, porque cada um que se cura, né, Geraldo? Você deve ver muito isso no seu consultório. Cada um que se cura, que se ilumina, que se equilibra, ele equilibra a família, ele equilibra o seu ao redor, sim, né? a ambiência fica muito mais ativa, né? Ela fica positivada, né? Sim, exatamente. E é interessante porque é um movimento que não passa pelo racional. Então, a Uhum, pessoa, às vezes, ela não percebe que ela está mudando. Ela faz uma leitura a posteriori. Ela chega para a gente, você deve ter ouvido isso também aí, né? Seus pacientes falam, nossa, né, se eu tivesse vivendo essa situação, né, ou se acontecesse isso comigo há uns meses atrás, eu teria outra reação. Hoje eu estou sim, mais calma, eu estou mais serena, estou mais tranquila. E a gente percebe que é um movimento natural dela. uhum, Ela não pensou para fazer aquilo. Ela fez uma leitura até depois. Falou, nossa, eu nem fiquei brava com essa situação. Em outras sim. épocas eu ficaria furiosa com essa situação, por exemplo, né? E é E é muito. interessante a não percepção, muitas vezes, da pessoa dos agentes agressores, né, doutora? Toda a ambiência, seja
na comunidade familiar, na comunidade social, profissional, a ambiência ela hostiliza muito e as pessoas não compreendem que são esses ambientes que também denigram, que sugam, que tiram esta força delas mesmas. Sim, mas uma hora a ficha cai, né? Cai, cai. E principalmente quando existe esse alinhamento, é interessante que começa a ter as sincronicidades. Então, Uhum. cai um livro na mão, a pessoa lê e fala, começa a refletir sobre a própria vida. Uma amiga conta um segredo. Uhum. Sabe essa coisa da família, tipo, a pessoa é adotada e ninguém falava nada, e ela tinha aquela É, sensação de não pertencimento. A gente que trata, né? A gente tem cada história para contar, né, Geraldo? Se fosse escrever, sim, dava sim. a Janete Claire ia arrepiar os cabelos, né? Eu até falo com a Cláudia, que a Cláudia também é terapeuta, né? E nós falamos assim, desde quando nós decidimos nos entregar, né? Que nós passamos por todos os processos e passamos até hoje também, mas era quase que inimaginável a quantidade de histórias, a quantidade de sofrimentos e de contextos que existem em todos os ambientes, né? Realmente é muito interessante. E esse contexto todo é o que vai nos movendo. Então, eu estava falando ainda aqui um pouquinho, na leitura, antes de você conseguir, que nos ambientes, né, quando a pessoa recebe uma notícia ruim, ou ela percebe um fluxo de energia, aquilo é como se levasse uma facada, algo que vem no estômago, né? Então, eu abri um pouquinho, daí eu vou pedir, né, eu acho que está no seu croquis mesmo, da gente falar um pouquinho de cada chakra. Mas eu trouxe isso como uma percepção da maioria das pessoas que sentem assim, nossa, pessoa me falou uma coisa, me doeu o estômago, outro dá desarranjo gastrointestinais, outros têm ânsia, né? Então, cada ambiente, cada pessoa reage de uma forma, mas vai no mesmo centro, não é isso? No nosso plexo solar. Exatamente. Tem aquele. Você quer que eu fale de cada chakra agora? Você que Ah, tá. seria interessante, acho que eles estão curiosos aí, porque quando eu falo do seu livro aqui, né, eu explico muito para as pessoas, eu recomendo os livros, falo, olha, isso aqui você vai aprender bastante, que as pessoas elas não têm consciência quando aqui você traz sobre a hipo, né, quando ele está em desequilíbrio. Então, assim, para que as pessoas tenham a percepção sintomatológica e o que causa naquele chakra se estiver desarmônico. Então será maravilhoso você trazer essa profundidade de cada um deles. Sim, vamos bater no papo aqui. A gente vai. Vamos Tem o lá. primeiro chakra, que é o chakra da base, né? Como o próprio nome Uhum, diz, ele é o cara da sustentação. A gente não vai falar aqui os nomes em sânscrito, porque isso complica sim. muito o caso. Então, vamos pensar o chakra da base, que é aquele que está bem ali na pelve, né? Entre o genital e o ânus. É aquele que te dá a sensação de que você está enraizado no mundo, que você está bem, que você tem o seu lugar em cima dos seus próprios pés. Quem tem esse chakra frágil, pouco ativo, tem sempre a sensação de que não tem lugar no mundo, que está atrapalhando, que chega e não, né? Ai, aqui não era para mim, eu não sou bem-vindo, eu não sou bem-vinda. Esse chakra é o chakra daqui da luta também pela sobrevivência, né? Dos Uhum, instintos mais básicos, sim. defecar, urinar e também se manter. Então, quem tem esse chakra mais debilitado, ele tem a sensação de que ele não vai conseguir se manter, por exemplo, financeiramente, né? Ele não vai dar conta da vida, tanto estruturalmente, quanto financeiramente, quanto emocionalmente. Tendem a ser pessoas mais carentes, mais dependentes, né? E mais inseguras. E ao Uhum. passo que o chakra, quando está hiperfuncionante, isso para a gente falar só do emocional, né, Geraldo? Porque Sim, sim, senão a só gente do não vai sair emocional. daqui hoje. Porque se a gente for falar É, do emocional e do físico, né? sim, Mas sim. algumas coisinhas aí, se qualquer coisa você me interrompe. Claro, claro, Aí, porque a percepção acho que maior para as pessoas é realmente o hiperfuncionamento e o hipo, baseado nas emoções, que é isso. mais tangível para que todos compreendam mais.
Exatamente. E o hiperfuncionamento do chácara da base, como ele tem a ver com território, basicamente, né, que é uma coisa muito primitiva que a gente tem, Sim. é aquele que fala, esse é meu, Uhum. aquilo é meu, sai daí que esse lugar é meu, né? A É o que pessoa não quer vai tomar posse, né? tomar posse, é que nem, como é que fala, os cachorrinhos que vão fazendo xixi para demarcar Sim. território. A pessoa acaba tendo uma demarcação de território, pode ser possessiva, Uhum. é, realmente, às vezes, avarenta, né? Porque tem a ver com a coisa de se manter, inclusive financeiramente. Então, a pessoa não deixa fluir, não dá, não doa, não é generoso, do ponto de vista de financeiro mesmo, né? Então, é muito interessante isso que o Geraldo está colocando, porque tanto o hipo quanto o hiper são ruins, né, Geraldo? Sim, é desarmonias, né? Exatamente. O bacana é o meio do caminho, como dizem os chineses, é a gente ter equilíbrio, porque você precisa defender seu território, claro, mas Sim. você também precisa ter segurança e relaxar de que está tudo bem, né? Vai dar tudo certo, e, enfim, ter uma certa leveza nesse sentido. Uhum. Subindo um pouquinho mais, né, entre o umbigo e as genitálias, tem o segundo chakra. Esse segundo chakra, ele rege a parte reprodutiva da gente. E ele tem a ver com a inter-relação, né? Então, vamos pensar que o chakra primitivo da base, ele é mais relacionado com criança, bebê, que quer tudo para si. Ele não tem noção ainda do mundo, né? Ele está com fome, ele Sim. chora, ele esguela, e a mãe e o pai é que vem dar comida, né? Uhum. Então, esse é o chakra da base. Crescer um pouquinho, depois de 7 anos, a pessoa já começa, né? A criança já começa a se relacionar com os amiguinhos, entender que tem outra família, outro pessoal que não a mãe, o pai, a coisa nuclear dele. E do ponto de vista do adulto, também a capacidade de se relacionar num sentido mais básico, né? Sexual, afetivo, mas esse afetivo mais da troca romântica, vamos dizer assim, que busca uma Uhum. reprodução, fazer casal. Esse chakra tem muito a ver com a criatividade, tanto que ele é o chakra que a gente chama de genésico, que é aquele que vai gerar Sim. bebês, né? Tanto nos homens que ali produzem os espermatozoides, quanto as mulheres que ali produzem os óvulos. Então, esse é o que gera. Ok. Se eu tenho ele pouco funcionante, tem essa questão de pouca criatividade, de pouca predisposição para se relacionar, para poder formar um casal. Tem gente que não gosta, tem gente que é solitário, como é que fala? Convicto, né, geral? Não quero saber desse Sim. negócio, não vou fazer. Também não gosta de se Uhum. relacionar com amigos, porque não é só a relação sexual, é você entender o outro também, né? Então, são pessoas que tendem a ser mais solitárias, mais fechadas mesmo, né? Do ponto de vista físico, pode haver aí uma infertilidade, uma alteração de produção de menstruação, de produção de espermatozoide, porque é claro que uma coisa muito bacana, né, que o Geraldo falou, é que tem essa intersecção entre a mente e o corpo, é tudo a mesma coisa. A energia e a matéria, elas são duas faces de uma mesma moeda. Então, não Sim. tem jeito de você ser uma pessoa super que se relaciona super bem e ter uma trava menstrual, vamos dizer assim. Aliás, o sintoma, presta atenção nele, porque ele diz muito o que a gente precisa trabalhar, né? Uhum. E uma Sim. pessoa, né, um bom terapeuta que nem o Geraldo, que olha para tudo, ele entende que não é só ali, que ali é o pisca, né, Geraldo? É o sinalzinho. É só a setinha piscando ali, né? Exatamente. E quando esse chakra está hiperfuncionante, é o contrário, a pessoa quer se relacionar muito, não para com ninguém, Uhum. fica com um, fica com outro, tem às vezes uma conduta um pouco promíscua. E de outro lado, pode ser muito criativo. A gente vê às vezes, né, poetas, artistas que são gênios do ponto de vista da criação, mas tem uma vida pessoal muito conturbada, uma vida amorosa conturbada, por conta dessa questão dos múltiplos relacionamentos, da tendência a não se fixar em uma pessoa só, né? Então, a gente vê isso bem
claro, olhando, né? Observando aquelas pessoas que são mais, como é que fala? Artistas, o povo que está mais na mídia, né? Bom, Eles não se fixam a ninguém exatamente não se também, né? fixam a ninguém, exatamente. Esse é um segundo chakra hiperfuncionante, descontrolado. Uhum, Porque querem experimentar, porque dão muita importância à questão do prazer sexual, né? As sim. sensações eróticas. Então, isso é uma coisa que um chakra da base. E, por exemplo, do ponto de vista físico, pode ter também. Às vezes você não tem tudo, né, gente? Eu estou dizendo aqui a possibilidade, mas não significa que uma pessoa tem tudo isso, né? A pessoa pode não ter uma necessidade, por exemplo, sexual grande, mas ter um hiperfluxo menstrual, ter sei lá, alguns problemas sempre ali naquela região, infecções e assim por Uhum. diante, né? Tumores, que às vezes são muita energia que não drena, né? Então ela contrai e se petrifica na forma de um tumor, Vai vamos supor. cristalizando ali, né? Vai cristalizando. Tanto que é muito comum, a hora que a gente está tratando, isso drenar na forma de alguma coisa, principalmente fluxo menstrual, intestino que solta, né? São as coisas que parecem ruins, mas que no fundo são boas, É, né? muitas vezes até trabalhando com o cliente, você deve ter visto muito, você já escuta aqueles sons, né, no intestino, aí você vai concluindo a terapia, a pessoa, nossa, ainda bem que terminou, porque eu não aguento mais de vontade de ir ao banheiro, e energeticamente a gente percebe todos aqueles fluxos dissolvendo, né? É É bem verdade, interessante. verdade. E é importante que a pessoa saiba que nem tudo que é sintoma é doença, né? É, Às vezes tem sintoma que é cura. Bom, subindo mais um pouquinho, né? A gente tem aí o terceiro chakra, que é o famoso plexo solar que você estava falando, que tem muito a ver com o digestivo. Ele é aquele que a gente começa. A gente fala que os três chakras da base são mais densos, tem mais a ver com a nossa matéria, e do quarto para cima a gente começa a sutilizar. Então, esse aqui ainda é um que tem a ver com a digestão. O que é digestão? Nada mais é, né, o processo digestivo como um todo, ele é complexo, mas é o corpo selecionando o que ele vai colocar para dentro e o que ele vai expulsar. Então, o que eu quero que faça parte de mim? E o que eu quero jogar para fora da minha vida? O processo seletivo passa por aí. Então, as pessoas que têm esse chakra hipofuncionante, ele tem dificuldade de escolher. Né? Então, uhum, você dá assim, você fala, o que você quer? Você quer para montanha ou para o mar? Ai, tanto faz, não sei. O processo seletivo tá prejudicado, vamos dizer assim, né? sim. Esse chakra também é o chakra que a gente começa a abrir para uma questão mais afetiva. Mas ela Uhum, tem ainda, esse chakra tem muito a ver com o ego, né? Então, as coisas que afetam o nosso ego, muito frequentemente pegam esse chakra. Por exemplo, eu não engulo essa pessoa. Aquilo que a pessoa uhum. fez foi um soco no meu estômago. Ai, nossa, essa pessoa me dá azia, não é? Então, é uma Sim, sim. referência a esse coisa como a gente não engole isso. Por quê? Porque o meu ego Uhum. está ferido por aquilo que a pessoa fez. Eu não consigo ainda, quando eu estou nesse chakra preso nele, hipofuncionante, né? E às vezes também, porque eles têm tudo a ver, né? Como eu falo no livro, com a evolução da gente. A gente é criança, depois é menorzinho, aí a gente começa a ser mais adolescente. Então tem gente que para num certo desenvolvimento. E é sempre aquela pessoa mais gástrica, vamos dizer assim, mais plexo solar, mais egóica. E Uhum. aí vai sempre ter essa questão de. Então, o que eu falei, o hipofuncionante é o inseguro. E o hiperfuncionante é o egão. Ele, ó, sou eu aqui, tá na minha barriga, eu não engulo isso, onde já se viu fazer isso comigo, né? As pessoas, às vezes, quando tem esse chakra muito funcionante, elas têm o ego muito grande, então elas são intransigentes, difícil, às vezes, de conversar, não toleram, como é E que fala? muitas vezes vão para os prazóis da vida, né? Tentando amenizar tudo isso, né? Exatamente. E não vai amenizar, né? Quer dizer, Não. joga para debaixo do tapete, né, Geraldo? E depois, sabe Deus onde é que isso vai estourar, né? É, Mas isso que você falou é muito certo. O sintoma, ele sempre tem uma razão. A gente não tem que sim. ficar olhando só para o sintoma, a gente tem que
e ver o que foi que causou esse sintoma. Senão a gente vai, às vezes, lidando com o sintoma, perder uma chance muito rica de crescimento pessoal. Sei que todo mundo, né, acha que a doença é um problema, é uma danação, mas ela pode ser uma grande amiga também. Nem sempre ela é do Ela mal. é um grande caminho para trazer exatamente esta melhoria do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? Eu queria fazer Perfeito. uma pergunta. A Cláudia quer fazer uma pergunta. Doutora, eu Diga, gostaria Claudinha. de uma pergunta. Até a Carmo, uma amiga nossa, que ela está perguntando. Quando a pessoa faz a abdominoplastia, como ficam os chakras? Eles mudam de lugar? Eles são afetados? Às vezes pode acontecer de não ocorrer a cicatrização corretamente naquele local. Muito boa pergunta, Cláudia. Toda vez que a gente mexe no corpo, corta, faz uma cirurgia, a nossa energia vital é impactada sim, tá? Não é que o chakra muda de lugar. Toda a energia vital se desorganiza, mas aí a gente tem a capacidade de auto-organização de novo, principalmente se a gente for ajudado, né, com terapias, entre elas a terapia frequencial, que é muito bacana, a gente pode ajudar nesse sentido. Mas, se a pessoa foi para a cirurgia com um dos chakras mais desequilibrado, e foi justamente ali a cirurgia, ela pode ter sim um problema de cicatriz. Por conta de que o chakra não estava bom. Por conta que a Ah, energia não estava bem alinhada. Uma pessoa que vai para uma cirurgia bem alinhada, ela é capaz de suportar essa injúria, essa agressão, que é a cirurgia, né? Toma anestesia, corta, costura, tira o órgão às vezes. Ela é capaz de suportar isso e de se reorganizar. Mas se ela não se prepara para ir para a cirurgia e vai desarmonizada, aí as complicações vêm. Aí é quando o médico fala, nossa, mas eu fiz tudo direitinho, meu Deus, por que aconteceu isso? Às vezes uma pessoa jovem, uma pessoa saudável, e dá algumas invisíveis, né? Então, essa pergunta é excelente, Cláudia. Ele não muda de ai, lugar, não, mas balança bem a maneira. gratidão, doutora. Que Gratidão, legal, que legal. Claudinha. Que bacana, que bacana. E você estava falando sobre o terceiro chakra, né, que é esse centro da digestão, esse centro tudo, né, que são os mais densos. E realmente é onde nós percebemos naturalmente que isso tem muito a ver com o cotidiano, essa vida tão competitiva, né, que o mundo impeliu nessa nova cultura do ter. E quanto mais buscar o ter, mais descompassos tem nesses centros energéticos. Essa é a minha percepção. Você vê isso também assim? Vejo perfeitamente. Acho que essa sua fala é perfeita, porque a gente tem que buscar o ser, né? Por mais que Uhum. a sociedade toda, todo esse mundo nos puxe para o lado do ter, né? Os bens materiais, eles nunca satisfazem a nossa energia vital. Sim. Não É, é verdade? A nossa emocional. Você pode ficar, ai, quero uma casa, quero uma casa. No dia que você consegue comprar a casa dos seus sonhos, você curte e tal, um mês, 2 3 meses depois você começa a querer outra coisa. uhum. Porque Isto. aquilo, ok, é uma conquista, é válido, eu acho que todo mundo tem que lutar pelos seus sonhos, não estou aqui falando que não. Mas a gente não pode descuidar do outro lado, do lado que vai com a gente, né? Do Uhum. lado da gente se tornar um ser humano melhor do que a gente chegou. A gente Uhum. sair um ser humano melhor do que a gente chegou. E esse É, burilamento, ele é diário e ele é uma escolha, né, Geraldo? As pessoas sim. escolhem se dedicar a isso ou não. E vale muito a pena, porque definitivamente os bens materiais, isso foi tema até de estudo de Harvard, já, né, estudaram a história da felicidade, o que afinal traz felicidade para os seres humanos. E eles chegaram à conclusão que é paz de espírito, bons relacionamentos, a sensação de pertencer, de estar satisfeito com o que tem. É coisa tão simples. Uhum. E isso alinha muito os chakras, isso harmoniza demais, estar de bem consigo mesmo e vice-versa. Quando a Uhum. gente alinha os chakras, a pessoa começa a se sentir em paz. Ela para de querer tanta coisa, porque a gente vive uma cultura que fomenta a insatisfação para nos vender alguma coisa, né?
Então, Uhum. você não pode ficar com o cabelo, não sei que jeito, você tem que alisar. Compra aqui o produto XPTO para alisar o seu cabelo. E nunca Uhum. tem fim, né? Então, assim, isso que você está falando é prioritário na vida. Isso é a base da saúde. É buscar o bem-estar espiritual, é buscar ser não melhor que o outro, mas melhor para o outro, né? Não melhor que os outros, mas melhor que você mesmo. Eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier que ele diz assim: ao outro eu dou o direito dele ser quem ele é, mas a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Isto é Então é muito, fantástico, né? né, muito lindo isso. Então a gente só que isso não é fácil, que a gente está aqui imerso no Maia, né? É, Na, nas ilusões que puxam a gente e tentam aí dizer que a felicidade está do lado de fora. Então a gente precisa estar muito em equilíbrio para poder tomar o caminho que é o caminho dessa evolução, né? Da evolução do ser. Porque não é o caminho mais batido, não é o caminho por onde mais gente vai. É o e caminho onde a também não é um vida caminho tão fácil, né? definitivamente não. E a nossa missão como tratadores, né, Geraldo, é a gente facilitar um pouco esse caminhar das pessoas, né? Sim, Em sim. equilíbrio é mais fácil. Uhum. E essa é a bênção na sua vida, sua dedicação profissional, como evoluir na sua própria essência, como você disse, né? Todos nós chegamos aqui com muito pouco, mas chegamos com tudo que é a vida. E durante a escola da vida, é uma obrigação nossa evoluirmos e fazer cada vez melhor. E a luz que você está trazendo para a humanidade com a sua dedicação, o seu desenvolvimento, é de receber todas as honrarias de uma empresa que acreditou no seu potencial, no seu trabalho. E quantas pessoas, através dessa dedicação, comigo aqui são centenas de pessoas que já têm se abastecido desse fruto que você criou. E durante aí, vamos olhar para o Brasil inteiro, né? Todos os representantes da Fisioquântica, todos os terapeutas, todos os médicos, todos os profissionais da área de saúde que se permitem trazer esse grande potencial aos seus tratamentos. Então, por isso eu digo assim, eu e a Cláudia, nós ficamos honrados quando você aceitou o nosso convite, porque realmente nós compreendemos, nós sabemos toda a dedicação sua de amor verdadeiro não só para traduzir nas palavras do livro, mas para colocar aqui esse talento, essa bênção do Criador, para você trazer esta harmonização para o mundo, né? E que alcance cada vez mais pessoas. Amém, assim seja. A gente sabe que a gente é só canal, né, Geraldo? Que essas coisas Uhum. descem através de nós, mas não são nossas. Então é importante Sim. que a gente tenha uma sensação de muita gratidão por ter sido escolhida, né, para poder ser esse canal e para que traga, né, de uma instância muito maior e que está cumprindo a missão. Fico muito feliz aí de Sim. que esse Sim. produto está cumprindo a missão de ajudar as pessoas, né? Então, fico muito Uhum. feliz de saber que você está usando bastante aí, que está tendo Sim, bastante nossa, resultado. Doutora, até eu vou interromper um pouquinho só para fazer um relato, porque assim, Aparece aí, Claudinha. Cadê você? vem aqui. esse, na verdade, foi o produto que me chamou a atenção quando a gente buscou a Fisioquântica, né? Eu falei, meu Deus, Geraldo, olha isso, né? Um produto para os chakras. Então, assim, isso que chamou muito a nossa atenção, que a gente chegou na Fisioquântica através deles. E daí, eu e o Geraldo, a gente até fez um teste lá na clínica de medir, né, os chakras. O Geraldo tomou um pouquinho, né, o aí, antes disso dele tomar, nós medimos os chakras dele com a radiestesia, com um pêndulo. Depois ele tomou, a gente fez a medição, mudou completamente. Depois de um tempo ele tomou dois, mudou muito mais ainda. Então é muito legal. Que bacana. É muito legal isso que você está falando, Cláudia, porque a ciência vai comprovando, né, isso. A gente não tem que ter medo de medir, de checar, de Uhum. experimentar, de duvidar. Eu acho que a verdade, ela encara a ciência frente a frente, né? A gente não precisa Sim. acreditar. Porque muita gente Aham. fala, eu não acredito, para mim não vai fazer efeito.
E não é verdade, né? Porque a gente usa com É. criança, com cachorro, com, né? Então, esse seu relato é muito lindo. Gratidão, viu? Fico muito Ai, feliz, muito gratidão, nós que honrada. agradecemos. E tem várias Gratidão. pessoas comentando aqui dos harmonizadores, que são incríveis, até eu Ai, não gente, sei o nome da desculpa. pessoa. Eu não enxergo, tá? Então eu tô sem óculos, É. não tô vendo os comentários, não. Perdão, vocês vão ter que traduzir aí pra mim. Ah, o Fabinho tá aqui, que lindo! Então, o Fabinho, eu não sei se é o que está com o nome É o Fisioquântico, eu não sei. Physioquantic, ele tá Ah, então tá. no site, no Insta dele é Physioquantic. Ah, Ele é então ele está querido, falando ele tá de São bastante assim que Paulo. os harmonizadores ele já viu resgatar muitas vidas, que quando você acompanha o caso, o brilho do olhar muda, e ele, Sim, o pessoal tá Verdade, ele amando. faz um trabalho lindo com os harmonizadores aqui em São Paulo, é muito lindo, Ah, que que legal. maravilha, né? muito E gostoso. depois de todos esses comentários, esses relatos, nós agora chegamos na expressão do ser, não é? O chakra Sim, que é o cardíaco cardíaco. anahata, né? O chakra É. cardíaco, que é esse começa a sutilizar, né? Esse começa a Uhum, nos abrir para o amor, entender que nós somos todos um só, nós somos células de um grande corpo, que nós somos todos irmãos, que não tem diferença entre um e outro. Então, a cooperação é muito mais interessante do que a competitividade. Então, sim, o cardíaco é aquele onde a gente se abre para o amor, aí não mais o amor romântico, mas o amor fraterno. O amor à uhum, humanidade, o amor ao outro, né? O amor a quem a gente não conhece. E a máxima que Jesus dizia, o amor ao inimigo, né? Aquele que nos sim, faz mal, aquele que nos prejudica. Então, esse chakra que é capaz disso, né? Nesse centro de energia, a gente começa a se abrir. Quem tem esses centros de energia, esse quarto chakra muito fechadinho, hipofuncionante, ele tem dificuldade de amar. Ele é uma pessoa indiferente, não consegue fazer, ele não consegue fazer vínculo com ninguém. Ele passa por uma pessoa sofrendo na rua, ele não se abala. Né, se for um extremo, pode ser um psicopata, né? Uma pessoa que realmente tem uma indiferença total em relação à vida do outro. Mas ele tem uma dificuldade de amar e de se conectar. Quem tem esse chakra hiperfuncionante já despenca para o outro lado. Ama demais, às vezes é muito pegajoso, gruda. Por exemplo, uma mãe que super protege o filho por muito amor, ou que tem muito ciúme do marido, não quer deixar o marido sair para nenhum lugar. Então, tanto um extremo quanto o outro, não é bacana, porque a pessoa sofre em um e sofre em outro, e faz sofrer também. Qual é o quarto chakra equilibrado? É aquele que ama, mas é capaz de dar liberdade para o outro, capaz de entender que o outro está fazendo a jornada dele, ele não é igual a mim, capaz de entender que quem discorda de mim não é meu inimigo, uhum, capaz de compreender que por mais que eu não conheça aquela pessoa que está sofrendo num outro país, num outro lugar, é sim responsabilidade minha, tem a ver comigo sim, eu estou nesse mundo, é meu irmão. Então, esse chakra bem equilibrado, ele é muito lindo. Não é à toa que tem muitas imagens de Jesus, por exemplo, com esse saindo uma luz desse chakra, né? Que é o que a isso, gente aqui na Terra consegue fazer, porque daqui para cima aí começa a ficar mais sutil ainda. A aham, gente aham, vai galgando de uma maneira mais né, mais difícil, assim, no sentido de que para nós a gente ainda está muito aterrado, né? sim, Mas esse sim. anahata, quem despertou para isso, quem abriu esse chakra do amor, vive uma outra vida. Vive uma vida onde olha em volta e vê amigos, não vê E as inimigos. pessoas pouco reconhecem sobre esse campo eletromagnético do coração, que ele é muito maior do que até o campo do eletromagnético do cérebro, né? Então, Muito. assim, se a pessoa se dedicar a se perceber essa força que tem no coração, e muitas vezes eu digo assim para as pessoas, você como médica vai ter mais propriedade ainda, né? Eu nunca ouvi ninguém dizer que conhece alguém que teve câncer no coração, né? Não existe, Existe uma né? razão para isso, né? Sim. Eu digo assim que é uma energia tão forte, é claro, tem todas as outras patologias congênitas
e adquiridas, mas o coração ele tem um campo eletromagnético fantástico. E se nós percebermos realmente esse pulsar do coração, é algo bastante incrível, né? Chega a ser assustador quando ouve o som do próprio coração. É verdade, é verdade. O coração, ele é um órgão que ele bate, né? A gente não pensa nisso, mas ele trabalha do primeiro minuto que a gente foi concebido, né? Que a primeira coisa que a gente vê no ultrassom, mesmo antes do feto se formar, é a batida do coraçãozinho. E ele é o último que, né? Que termina. Às vezes a pessoa tem uma morte cerebral, mas o coração está batendo. Então, o coração realmente ele é poderoso. E a gente Essa devia é a centelha conversar. divina. Essa centelha divina está plantada aí. E se a gente tem alguma dificuldade, né, eu sempre sugiro, converse com o seu próprio coração. Fala Uhum. para ele, fala, me dê amor, me dê capacidade de amar. Que eu digo sempre, a gente quando faz as nossas orações, as preces, né, ou como é que se chamar na religião de quem está escutando aqui, a gente sempre pede, às vezes, coisas, né? Ai, saúde, ai, queria comprar um carro, queria ter um emprego e tal. Mas uma das coisas que a gente deveria incluir, não é errado pedir isso, claro, mas da nossa prece, é que a gente tenha as características que são divinas, né? Que a gente se aproxime um pouquinho de Deus, que a gente tenha Deus dentro do coração da gente, para a gente poder emaná-lo, né? Para a gente poder ser um canal através do qual ele se expressa, se colocar à disposição, estou aqui para te servir, né, como uma pessoa no mundo, né, que eu te traduza para quem está me ouvindo, ou para a pessoa que me encontra no dia a dia, que ao olhar para mim e ao que eu estou fazendo, ela não veja a mim, mas veja você, Senhor. Né? Acho que isso faz parte das nossas preces. E o Sim. Anahata, ele acolhe isso, o quarto chakra, né? Então, eu adoro ele. E aí, Interessante. subindo mais um pouquinho, temos o quinto, que é o laríngeo. Esse é um interessantíssimo, porque ele conecta, né, a nossa questão muito racional, ao mesmo tempo sutil, dos outros dois chakras, o sexto e o sétimo. Ele faz a grande transição, né, com a parte que ainda física, fisiológica, mais animal, vamos dizer assim. Mas ele tem uma característica muito interessante, que é da expressão, tanto do racional quanto do afetivo. O que eu sinto, o que eu penso, tem que sai pela minha boca, não é? Sai pelo que Uhum. eu falo. E aqui tem as cordas vocais, aqui tem a tireoide, e é muito comum as pessoas, quando têm nódulos de tireoide, por exemplo, quando a gente conversa, fala, e aí, né? Como é que você fala, o que você pensa? Ela fala, ai, não, eu engulo o sapo, né? É, E aí, não desce, fica aqui. Então, quando a pessoa tem isso pouco funcionante, esse chakra hipofuncionante, funcionando mais lentamente, mais debilitado, a pessoa tem dificuldade de se expressar. Ela, às vezes, tem muito conhecimento. A gente viu isso, por exemplo, na faculdade. Às vezes, um professor era um genial, tinha conhecimento né, magnífico, mas ele não conseguia traduzir aquilo em palavras, ele não conseguia se expressar. E no dia a dia, às vezes, a gente não consegue dizer o que a gente quer. Domingo passado, na Divina Conversa Humana, que é uma live que a gente faz, 21h45, que fala sobre espiritualidade, a gente falou sobre a questão de falar. Se a gente não fala para o uhum. outro, como é que o outro vai saber o que a gente tem? Sim, Não é verdade? Se sim. você é casado, se você não fala para a Cláudia assim, ai, olha, Cláudia, eu não gosto, sei lá, de pudim de leite, ela vai fazer pudim de leite a vida inteira para você, né? É, Às vezes você come para agradar. Isso já aconteceu na minha família. Eu contei essa história. Meu pai, para agradar a minha avó, para poder casar com a minha avó fazia aquele manjar de coco, e meu pai odiava coco. E ele comia, falava, nossa, dona Ana, que delícia. E ela, ah, então come mais. Nossa, ele adora manjar de coco. Então toda vez tinha manjar de coco. Por quê? Para agradar, ele falou que gostava de manjar uhum. de coco. Aí, coitado, teve que comer coco um monte, até que depois que ele casou, minha mãe, claro, levou a receita do manjar de coco, né? Para poder agradar o marido. Chegou uma hora e ele falou, olha, deixa eu te falar a verdade, eu não gosto de coco. Então, assim, Meu Deus. isso acontece. A gente é jocoso, é brincalhão, mas isso acontece Aham. no dia a dia e pode gerar muita confusão. Porque se você não fala, o outro supõe.
E ele Uhum. pode supor completamente errado, né? É, Equivocadamente, não é? vai pressupor segundo a sua visão daquilo que observa-se, né? Aí passa pelo filtro interno de quem É, está se pressupondo. Aí vira é, uma torre de Babel que ninguém se sim, entende, sim. né? É bem isso mesmo. Oi? Perdão. Eu falei assim, não, é bem isso mesmo, né? As coisas ficam tremendamente confusas, né? Sim, porque as pessoas às vezes não têm jeito para falar ou não têm coragem para falar. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vê muito quando usamos harmonizadores, que as pessoas começam a falar. É muito Sim. interessante. E quando ela tem aqui esse chakra muito desregulado para mais, ou seja, hiperfuncionante, são aquelas pessoas que falam demais. Às vezes numa roda, né, está quando a gente está conversando, um fala, outro fala, um fala, outro fala. É natural, isso aqui é um diálogo. Mas Uhum. não, quando a pessoa tem isso a mais, ela fala, 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 você não encontra nenhuma brecha para poder entrar na conversa, né? Às vezes são pessoas que falam muito rápido, ou às vezes tem uma fala mais, tendência também a ter uma fala mais suja, né? Uhum. Então isso é tudo esse desvio para mais da questão do se comunicar. E o equilíbrio, que é o que a gente busca, é aquela pessoa Uhum. que sabe falar na justa medida, passa o seu recado, mas também deixa o outro falar, né? Consegue dizer de uma maneira harmoniosa, doce, às vezes firme quando precisa, porque o amor também ele não é só doce, né, Geraldo? É, o amor de verdade é um amor que orienta, um amor que educa, um amor que contribui. Muitas vezes as pessoas até confundem, pensam que o amor é ser conivente com tudo, né? Se submeter a só à vontade do outro, ou o que quer que seja desta mesma natureza, como se dissesse, não, por amor eu faço tudo. Sim, E isso já começa a abalar todos os aspectos das relações em todas as esferas da vida. exatamente. Começa a ser uma doença, né? Não é Sim, saudável isso, né? Concordo plenamente. Amor amor é exigente, né? Amor é, é aquilo que também nos puxa para cima. E às vezes para isso precisa nos criticar. Eu acho uhum, que precisa ter muito amor, inclusive, para você falar alguma coisa para alguém, para um amigo, para sua esposa, para o seu filho. Porque quando você não tem amor, você tem uma indiferença, tanto faz. Você não vai perder seu tempo e não vai se arriscar, vamos dizer, né, a ficar mal na fita por ir lá dizer, olha, tá errado isso, vamos melhorar aquilo. É assim que se constrói, né? Senão, o mais é e destrutivo. falando do chakra laríngeo, assim, a percepção minha é o quanto está difícil as pessoas terem diálogos, né? Muitos monólogos, onde uma grande parte está nesse hiper, né, funcionamento e acha que são donos da supremacia de verdade e colocam em risco os seus relacionamentos no trabalho, colocam em risco a sociedade, colocam em risco de uma forma sem se perceberem de que isso é uma dissonância desse centro de energia também. Sim, Então, trazer essa ciência assim, para as pessoas de que não precisa, né, tomar remédio. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu tenho que tomar algum calmante porque eu falo demais, né? Não, não é um calmante, você tem que tomar uma consciência, você tem que compreender o porquê de você falar demais. Porque falar demais e não dizer nada também não tem significado algum, né? verdade. Então, procure falar através da conexão, da coerência entre o pensar e o sentir, e aí sim você vai ter uma expressão que se traduzirá numa mensagem que será aproveitada pela pessoa, né? E Sim, aí já não é mais monólogo, aí já entra num diálogo, um diálogo promissor, um diálogo que traz evoluções. sim, com certeza. E andando um pouquinho mais para cima, tem o sexto chakra. O sexto chakra, eu acredito que ele está se desenvolvendo mais agora, né? Nessa modificação que o planeta está passando, né? Uhum, Interessante porque a gente se distanciou, então a gente tem que se sim, comunicar de alguma maneira. E esse é o chakra da intuição. Tanto uhum, que os hinduístas chamam de terceiro olho. sim, A gente vê com esses e vê com esse que é, nossa, aquela intuiçãozinha que fala no seu ouvido
E não Uhum. é uma visão, não é uma audição, você não sabe de onde vem, mas você simplesmente sabe. Então, esse chakra, ele é o responsável por isso. Quando ele funciona pouco, então essa questão da telepatia, da intuição, ela é natural do ser humano. Ela não é uma coisa sobrenatural. Quando a gente começa a falar, esse pessoal, já vem essa coisa É que sobrenatural. colocaram muito misticismo, né, nessa questão, né? Não, exatamente, não é nada disso. Isso faz parte do ser humano. A gente vive isso todos os dias. É só que a gente não para prestar atenção, não é, Geraldo? Se você Sim, sim. perceber, você tá cantando uma música, você liga o rádio e a música está tocando. Você pensa Uhum. numa pessoa, a pessoa liga para você. Você Uhum. está no trânsito, uma pessoa que não deu seta nem nada, você está olhando aquele carro, você fala, esse carro parece que vai fazer uma bobagem. Você dá uma desacelerada, ele cruza a frente. Então, quer dizer, Uhum. existe uma intuição que é natural do ser humano. Se esse chakra funciona pouco, essa intuição ela é embotada. A pessoa tem pouca intuição, tem pouca inspiração, ela não consegue acessar esse Uhum. campo das possibilidades implícitas aí que está à nossa mão, né? Sim. Agora, se a pessoa tem isso hiperfuncionante, ela pode ter demais, começar a ter alucinações, começar a ver coisas que não são, enfim, não estão ali, estão misturados com a imaginação, com os filtros, com os traumas, acaba sendo um sofrimento, né? Pode hiperativar o cérebro, pode passar por uma doença mental. A pessoa Uhum. pode ser Sim. interpretada, ter um diagnóstico de uma doença mental quando tem uma hiperagitação. Nessa Uhum. parte, ela começa a ver coisas, aí começa a fazer misturas religiosas também. Então, o que é o ideal? O equilíbrio, né? Sim. E esse Sempre. Uhum. sempre. E o equilíbrio é quando você consegue ter as suas intuições, você consegue ser inspirada, eventualmente até tem uma sensibilidade para o plano espiritual, mas mantenha a sua integridade, sem deixar que isso que você seja invadido por isso, né? Você Uhum. tenha o controle, você tenha os limites da sua própria individualidade, como né, por exemplo, a antena é minha, meu irmão. Você não vai vir, só vai vir aqui se eu te deixar, né? Para Sim. todas as coisas. E escolher para que lado apontar essa antena. Porque nós temos aqui nesse planeta, todo mundo sabe, é só ligar a televisão, muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. E isso são Uhum. padrões energéticos completamente diversos. Quem vive num padrão energético do bem, vive em outro mundo. Quem vive Sim. num planeta do que esse cara que vive no do mal, vive num mundo de sofrimento, de tristeza, de violência. E esse aqui a gente pode, essa anteninha, né, conectar de um lado ou do outro. Como? Através das nossas escolhas, do nosso comportamento, do que a gente escolhe sentir, pensar, dizer, agir. Isso é uma escolha. A gente tem outro lado dentro da gente. Vamos dizer que não, senão a gente não estava nesse planeta, não é? Já Sim, tinha ido sim. para um muito melhor. Se nós estamos no meio dessa Uhum. confusão aqui, santa que a gente não é, né, Geraldo? É. É um aprendizado. É um aprendizado, existem muitas filosofias e saberes espirituais que dizem que a gente vem realmente para passar uma série de testes, de Uhum. provas, né? Eu escuto tudo isso que me falam, Geraldo, essa questão, né, de todas as religiões, e vou pegando aquilo que é interessante e que pode me ajudar, né? Eu sou o ser mais ecumênico que existe. Sim. Eu acho que a Eu também religião, sou bastante ecumênico. né? Uma vez o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual que era a melhor religião do mundo. Já pronto para escutar que era o budismo, né? Que o Dalai Lama Uhum. é o líder espiritual do budismo. E o Dalai Lama respondeu para ele assim: a melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. Sim. Então, é Com muita fantástico sabedoria. isso, né? Então não importa, a gente pode fazer um mosaico, né? E pegar o que tem de bom. Então, essa antena da gente, Uhum. quanto mais a gente vibra consoante ao que a gente quer encontrar, claro, a gente acaba por ressonância, né? Que a gente trabalha com isso, ficando ali. Então, isso acaba sendo uma escolha. E se a gente trata, se a gente cuida, através dos frequenciais, através da meditação, da oração, do vigiar e orar, né? Que é todo dia, Uhum. toda hora, fazer
aquela escolha do bem, então isso garante que a nossa antena vai vibrar e vai se conectar com o bem. E o último chakra, que é o mais ascensionado, que é o mais iluminado, o mais aberto, é o da coroa, né? O coronário, mas da coroa, né? Não é o cardíaco, é o coronário de coroa. Aqui em português ele tem essa... Sim, sim. E é o Sahasrara, né? Que o Sahasrara é a iluminação, é a nossa grande parabólica para com a energia mais sutil, mais espiritual. O Sahasrara se conecta diretamente com a pineal, que é a nossa glândula, que é uma glândula que está sendo, né, que estão descobrindo que ela tem N funções, não só de produzir elementos do sono e etc. E aí sim a gente consegue compreender essa nossa imersão no todo, o quanto nós somos parte de um todo. Porque a gente diz isso, né, Geraldo? Mas perceber isso é tão inefável, é tão, né, assim, sutil, que parece que quando você chega nesse lugar e ele te escapa, né? Disso que esse Sahasrara, né, ele leva a gente para o Sansara. O Sansara é a iluminação total. Então, desenvolver aqui, muitas vezes quando a gente medita, a gente vê, né, ou imagina, visualiza uma energia descendo aqui. Esse pode, né, as pessoas que têm isso mais evoluído são pessoas geralmente extremamente inteligentes, que conectam pensamentos, né, um Einstein na vida, enfim, tanta gente. Mas que se chegou aqui, já também tem os outros já bastante equilibrados, vamos dizer assim, Madre Teresa, Buda, né? Não vamos nem... Jesus Cristo era o equilíbrio em pessoa, né? Que foi, acho que, um dos mais lindos que apareceu aqui na Terra, se não o mais. E quando isso está em desequilíbrio, né? Quando está muito... Aí sim você pode ter algum problema realmente mental, porque ele é uma parabólica aberta. Se ele está aberto e está muito agitado ou está voltado para um lado que um desequilíbrio ruim, aí aparecem as esquizofrenias, as paranoias, o descontrole total do nosso centro de comando, que é o cérebro. É como uma rede de Wi-Fi, né? Fazendo upload e download ali numa constante alternância, né? Ele é. Tanto que os judeus usam o kippah, né? Interessante, Sim. simbolicamente, essa proteção, né? Uhum. Aqui, E há muitas culturas e muitas pessoas que não deixam serem tocadas na cabeça, né? É uma sim, criança quando está ali na formação, né, que tem a moleira, né? Que eu até explico para as pessoas onde é a moleira ali também, né? Que nós temos que tomar cuidado quando as mães, os pais, quando cuidam das crianças para não fazer nada ali muito forte, para ter essa preservação também dessa formação desse chakra, né? exatamente. É muito lindo. Os chakras são apaixonantes, né? E a gente tem que viver muito ligado nessa energia que nós somos. Isso Sim, com sim. certeza. E no seu livro, doutora, no capítulo 8 você ensina intenção, meditação e harmonização. E daí você traz, né, concluindo sobre os harmonizadores um e 2, né? Fala um pouquinho só para gente, para coroar exatamente com a sua vivência isso, né? Dos Que a harmonizadores, intenção, não, a intenção, né? O a que é intenção? intenção. O que é meditação e harmonizadores, né? Para que isso haja esse complemento para a pessoa realmente subir nesses níveis, equilibrando desde o chakra base até o chakra coroa, né? Sim. A intenção é a coisa, acho que, mais importante do nosso coração, né? Porque nós estamos Isso. aqui, somos seres humanos imperfeitos, todos nós. Nós não somos evoluídos, nós estamos evoluindo. E Uhum. o nosso grande guia, a nossa grande lanterna na escuridão das nossas imperfeições é a nossa boa intenção. Então a gente erra muito, a gente erra o tempo todo, a gente erra todos os dias, mas quando a gente tem intenção de acertar, de ser melhor, de crescer, de aproveitar aquilo, essa intenção do nosso coração, ela é um guia. E ela vai, né, nos direcionando até que a gente consiga ir aprendendo e mudando de degrau.
Por isso que eu falo que a questão da prece ela é muito importante, porque ela demonstra a nossa intenção. É a nossa conversa mais íntima com o Criador, dizendo, eu quero ser melhor, me ajude. E aí essa intenção é o desejo do coração. É o desejo de ser melhor, de ajudar, de ser mais benevolente, mais caridoso, mais compassivo, mais paciencioso. Essa é a intenção. Por mais que todos os dias a gente recaia em todos esses quesitos, né? Dá uma buzinada, é alguém que cruza de sua frente, É, vai, conta até 10, põe água na boca. Porque esse é o escola trabalho. da vida, né, doutora? Escola da vida, ali todo dia reaprendendo, às vezes não passa naquela matéria, tem que repeti-la para subir o degrauzinho da Exatamente, evolução dela, né? exatamente. A meditação é a arte de silenciar, né? Para que a gente possa se escutar, escutar a nossa Uhum. intuição. Diz que quando a gente reza, a gente fala com Deus. E quando a gente medita, Deus fala com a gente. Então é Isso. silenciar, porque a gente tem uma mente muito tagarela, uma boca mais tagarela ainda, medo, né? A gente tem medos, aflições, fica pensando em coisas que às vezes nunca vão acontecer. E a gente só consegue mesmo se conectar com a nossa essência maior e com aquilo que a gente tem que, né, fazer, o caminho que a gente tem que ir, quando a gente silencia para escutar. E a meditação é uma excelente técnica para isso. Não precisa de ser nenhum budista, não precisa ter nenhum lugar muito especial. É só sentar, tem uma meditação que diz sentar na calma. Senta, fecha os olhos, pode ser aqui agora e respira. E quando os pensamentos passarem pela sua cabeça, deixa eles passarem, não brigue com eles, não se envolva com os É, pensamentos. Porque a gente fala assim, mas eu não consigo não pensar em nada na meditação. Mas ninguém consegue não pensar em nada, né? É só a gente não ficar, não grudar no pensamento e ficar, não devia estar pensando. Aí você fica brigando, você... e como você disse, né, a meditação, quando fecha esses olhos visíveis, aquilo que é matéria, abre-se o olho que olha para o invisível, para aquilo que parece intangível. Perfeito, perfeito. Essa é a visão da intuição. Essa é a visão daqui, a gente definitivamente não consegue ver com os olhos. E a terceira é a harmonização, né? Porque às vezes as pessoas estão tão fora do prumo, que não vão conseguir meditar, não vão conseguir ter Uhum. boas intenções, até que a gente, de alguma maneira, ajude essa energia a ficar minimamente equilibrada, equacionada, para que aí ela possa se ajudar também, né? Tem uma frase do Hahnemann, que é o criador da homeopatia, que eu gosto muito, que ele diz: a função da homeopatia é deixar um instrumento são para que o ser cumpra o mais alto fim da sua existência. Você vê que diferenciação bonita que ele faz, né? Então, Sim, quer dizer, que o instrumento esteja bom. Então, nos harmonizadores, e como instrumento, né, material, ele é uma outra faceta de uma mesma energia, quando você equilibra a energia com os harmonizadores, você equilibra o físico. E vice-versa. E aí a pessoa vai mais em paz, vai ter condição de ter melhor intenção, de meditar, de comer melhor, de se cuidar. E isso tudo vai refletindo também no corpo. Fora que a própria vibração em si, mais equilibrada, informa as células, né? E uma célula que sim. recebe uma informação de uma boa vibração, ela é uma célula saudável. Então, ó, é a mesma coisa. Matéria e energia são a mesmíssima coisa. E muitas vezes a pessoa não tem uma consciência também de que há os bilhões de células e cada célula é integralmente a mesma pessoa. Então, a Sim, cada célula bem cuidada, há uma manifestação para toda essa construção, esse corpo, né, celular, esse corpo que recebe uma vibração. Então, não tem como pensar somente que vai cuidar do coração, porque o coração é apenas um órgão, mas ele tem os seus tecidos, suas células, e os harmonizadores, eles vão trabalhar de uma forma concêntrica todos os chakras. Então, isso quando você diz da harmonização, eu digo para as pessoas, o harmonizador um e o 2 eles vão trazer o equilíbrio realmente assim, para que haja uma consciência desse momento, essa consciência do ser. E a partir disso a gente vai desenvolvendo todos os trabalhos de reconhecimento, de evolução, e aí as coisas ficam melhores. E aí é esse mundo que mudou dentro.
Não houve fatores externos para proporcionar essa mudança interna. Ela naturalmente, ela começa a aparecer. Perfeito, perfeito. Falou tudo. Então, assim, é muito bonito tudo o que você traz, né? Na sua base de estudo, como você falou, um canal, né? Um canal de luz para a humanidade, trazendo o seu propósito, trazendo as evidências científicas dos seus estudos, tendo a Fisioquântica como essa parceira que permitiu, né, traduzir nessas gotas de saúde, nessas gotas de vida, toda essa harmonização. Então, doutora, assim, nós temos uma imensa gratidão, né, Cláudia? A Cláudia está aqui do ladinho, hein, Cláudia? Bonitinha. Ela, nós temos, assim, uma imensa gratidão mesmo a você, de tão gentilmente compartilhar com todos nós, né? E tenho certeza que nós seremos aí parte integrante de divulgação e de levar adiante isso que você recebeu e tão naturalmente coloca à disposição da humanidade, né, Cláudia? Isso mesmo, doutora. Nossa imensa gratidão mesmo por tudo, por toda a sua sabedoria, por estar aqui conosco hoje. Gratidão a todas as pessoas também que nos assistiram, as mensagens lindas. Eu printei aqui, daí depois eu te encaminho É, também, né? e depois Obrigada. nós vamos disponibilizar, né? A gente acompanha você também nos seus programas. Depois nós vamos disponibilizar essa live para você também, né? Ah, E gratidão. amanhã é um dia muito importante. Amanhã é o aniversário do meu corpo. E como nós estamos falando do meu corpo, Que eu vou traduzir, legal! eu vou traduzir algumas palavras agora, não me vem. Quando nós falamos do coração, esse centro tão importante, amanhã eu abro, né, abro um novo ciclo de 5.5. E eu fiz as contas lá que eu escrevi, vou publicar amanhã, da quantidade de vezes que o meu coração pulsou. Até Olha, amanhã. que Da bárbaro! quantidade de vezes, né, de litros em sangue que o meu coração leva, da quantidade de litros de oxigênio, da quantidade de alimentos que eu consumi, em média, nessa vida. Para traduzir assim para cada pessoa. Eu falei, Cláudio, eu vou trazer alguns números que para mim são importantes, para que cada pessoa tenha noção de que ela está aqui e nós usufruímos de uma forma sistêmica de tudo aquilo que a Mãe Natureza nos dá, e nós produzimos de todo esse uso também dejetos decompostos que também vão se transformar. Mas para que tenhamos noção assim de olhar quanto vale a pena a vida, né? Para que não se perca mais tempo, não se traduza em polaridades defendendo lado A ou lado B, assim, trazendo harmonia também desse psico, emocional, espiritual, porque é isso que vai fazer com que o mundo fique melhor. Então, são alguns números assim, de quantidade de bilhões. Imaginar que um coração pulsa com 55 anos, X bilhões de vezes, é dizer assim, meu Deus, que coração mais lindo. Como que você suportou tudo isso? Se falar para uma pessoa que o coração dela vai pulsar X vezes, é muito assustador. É verdade. Nossa, que ideia linda! Muito bom. Estou muito É, honrada. Parabéns. Que Deus abençoe muito esse novo ciclo da sua vida, viu? Que você consiga seguir ajudando as pessoas como você faz. E aí, com essa companheira linda que é a Cláudia, né? Que o mundo realmente abra as portas de tudo que for luz, bem e honra para vocês, viu? Feliz aniversário, Deus te abençoe grandemente, que o universo seja muito generoso com vocês, viu? Amém. Gratidão, A você doutora. também, a todos os seus familiares, gratidão aí por disponibilizar esse horário tão sagrado com o compromisso de trazer ao mundo aquilo que você tem para dar de coração. Então, nossa gratidão que o mundo receba, que o universo receba, tá? E nos vemos em breve. Com a Se graça de Deus Deus, em quiser. breve poderemos ter outras oportunidades também. Sim, sim, com certeza. Gente, um beijo, viu? Pessoal, Cláudio, um É, beijo, viu? beijo. Pessoal, sigam o perfil da doutora Marta, porque ela faz muitas lives incríveis, com muitas grandes aulas, profissionais. dá muita dica de saúde integrativa,
é uma médica assim bem diferente do que a maioria das pessoas está acostumada, então ela tem muita coisa muito interessante para nos passar. Que na área de saúde são poucos profissionais como você e tantos outros que nós conhecemos que olha para o ser humano dessa forma integrativa, né? Observando que ali tem uma alma e tem um espírito habitando aquele corpo. Ai, Então é muito gratidão lindo o que pelas vocês palavras. fazem. Gratidão, Cláudia, gratidão, Geraldo. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite, por me receber. E vamos fazer outras, se Deus quiser. Obrigada a Faremos todo sim. mundo que participou. Beijo no coração de vocês. Um beijo Um a todos beijo, beijo a também. todos, doutora. Tchau, fica Gratidão, com Deus, gratidão a viu? todo mundo. Até Dá mais. licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.